Olá, bem-vindo ao canal Excelso. Eu sou a Thaís e esse é o vídeo 12 de 365 Lendo a Bíblia Católica. No vídeo de hoje nós leremos Gênesis de 45 a 50. Antes de começar, eu vou fazer uma breve oração para que Deus ilumine o nosso intelecto e a gente tenha uma compreensão melhor da palavra. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Gênesis capítulo 45. José é reconhecido por seus irmãos. Então José, já não podendo conter diante de todos os assistentes, exclamou: Fazei sair todo o mundo. Desse modo ninguém ficou com ele. Quando se deu a conhecer aos seus irmãos, pôs-se a chorar tão alto que os egípcios da casa do faraó o ouviram. E disse aos seus irmãos: Eu sou José. Meu pai vive ainda? Mas não lhe puderam responder, porque estavam pasmados de se encontrarem diante dele. Aproximai-vos, disse-lhes ele. E eles aproximaram-se. E ele disse-lhes: Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem tenhais remorsos de me terdes vendido para ser conduzido aqui. É para vos conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. Porque eis já 2 anos que a fome assola a terra. E haverá ainda mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para que eu subsista um resto de vossa raça na terra, e para vos conservar a vida por uma grande libertação. Não sois vós, pois, que me haveis mandado para aqui, mas Deus mesmo. Ele tornou-me como um pai do faraó, chefe de toda a sua casa e governador de todo o Egito. Apressai-vos em voltar para junto de meu pai e dizei-lhe: Eis o que diz o teu filho José. Deus elevou-me ao cargo de chefe de todo o Egito. Vem para junto de mim sem demora. Habitarás na terra de Gessém, bem perto de mim, com teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teus bois e tudo que te pertence. Eu te sustentarei, pois haverá ainda 5 anos de fome, e assim não cairás na miséria, nem tu, nem tua casa, nem nada do que te pertence. Vereis com vossos olhos o meu irmão Benjamim também, que sou bem eu que vos fala. Contai ao meu pai as honras que recebo no Egito e tudo o que vistes, e depois apressai-o para que venha para cá. Então ele jogou-se ao pescoço de seu irmão Benjamim e pôs-se a chorar. Benjamim também chorou sobre os seus ombros. Beijou em seguida todos os seus irmãos enquanto os abraçava. Depois os irmãos conversaram com ele. A notícia da chegada dos irmãos de José espalhou-se logo na casa do faraó e foi bem acolhida pelo faraó e por todo o seu pessoal. Ele disse a José: Dize a teus irmãos: Eis o que ides fazer. Carregai vossos animais e voltai à terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias e vinde para junto de mim. Daremos a vós o que há de melhor no Egito, e vos alimentarei com a gordura da terra. Encarrego-te de dizer-lhes:
eis o que ides fazer. Tomai carros no Egito para os vossos filhos e vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não façais caso do que tereis de deixar, porque o que há de melhor em todo o Egito é vosso. Assim fizeram os filhos de Israel, seguindo a ordem do faraó. José deu-lhes carros e provisões para o caminho. Deu-lhes também a todos mudas de roupa. A Benjamim, porém, deu 300 moedas de prata e 5 mudas de roupa. Mandou igualmente ao seu pai 10 jumentos carregados dos melhores produtos do Egito e regados dos melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e provisões para sua viagem. E despedindo seus irmãos que partiam, disse-lhes: Não vos deixeis abalar pelo caminho. Partiram do Egito e chegaram junto de Jacó, seu pai, na terra de Canaã. E anunciaram-lhe a boa nova. José vive ainda, disseram-lhe eles. É mesmo ele quem governa todo o Egito. Mas o coração de Jacó permaneceu frio, porque não acreditava no que ouvia. Entretanto, quando lhe disseram todas as palavras que José lhe havia dito, viu os carros que José tinha enviado para transportar, seu espírito se reanimou. Basta, disse ele, José, meu filho, vive ainda. Irei e o verei antes de morrer. Capítulo 46. Chegada de Jacó ao Egito. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Chegou a Bersabeia, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Em uma visão noturna, Deus disse-lhe: Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse: Eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Descerei contigo ao Egito, e eu mesmo te farei de novo subir de lá. José te fechará os olhos, e Jacó deixou Bersabeia. Os filhos de Israel levaram seu pai, assim como seus filhos e suas mulheres, nos carros que o faraó tinha enviado para os transportar. Tomaram também seus rebanhos e os bens que tinham adquirido na terra de Canaã. E Jacó, com toda a sua família, partiu para o Egito. Levou seus filhos e seus netos, suas filhas e suas netas, enfim, toda a sua família. Eis os nomes dos filhos de Israel que foram para o Egito: Jacó e seus filhos, o primogênito de Jacó, Ruben, os filhos de Ruben, Enoque, Falu, Esrom e Carmi, os filhos de Simeão, Jamuel, Jamim, Aode, Jaquim, Soar e Saul, filho da Cananeia, os filhos de Levi, Gerson, Caate, Merari, os filhos de Judá, Rer, Onã, Sela, Fares e Zara. Rer e Onã, porém, morreram em Canaã. Os filhos de Fares, Hezron e Ramul. Os filhos de Isacar, Tola, Fua, Jassube, Senrom. Os filhos de Zebulon, Sared, Elon, Jaelel. São estes os filhos que Lia deu a Jacó em Padã-Arã, assim como sua filha Diná. Total de seus filhos e filhas, 33 pessoas. Os filhos de Gade, Zafon, Ragi, Suni, Ezebom, Eri, Arode, Areli. Os filhos de Aser, Jamne, Jesua, Jesuí, Beria, assim como sua irmã Sara. Os filhos de Beria, Eber, Melquiel. São estes os filhos que Zelfa, dada por Labão a sua filha Lia, deu à luz a Jacó. 16 pessoas. Filhos de Raquel, mulher de Jacó,
José e Benjamim. No Egito, José tivera Asenete, filha de Potifar, sacerdote de On, Manassés e Efraim. Os filhos de Benjamim: Bela, Bocor, Asbel, Gera, Naamã, Equi, Ros, Mofim, Ofim e Ared. São estes os filhos que Raquel deu a Jacó. Total 14 pessoas. Filho de Dan, Hussim, filhos de Neftali, Jaciê, Guni, Jezer e Salém. São estes os filhos que Bala, dada por Labão a sua filha Raquel, deu à luz a Jacó. Total 7 pessoas. O total de pessoas saídas de Jacó que vieram com ele para o Egito, sem contar as mulheres de seus filhos, era de 70 ao todo. José teve 2 filhos nascidos no Egito. O total das pessoas da família de Jacó que foram para o Egito era de 70. Jacó tinha enviado Judá diante dele para informar a José de sua chegada a Gessém. Quando chegaram a Gessém, José mandou preparar o seu carro e montou para ir ao encontro de seu pai em Gessém. E logo que o viu, lançou-se nos seus braços e chorou longo tempo. Agora posso morrer, disse-lhe Israel, porque vi o teu rosto e vives ainda. José disse aos seus irmãos: vou avisar o faraó, dizendo: meus irmãos e a família de meu pai que estavam em Canaã vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de animais, e trouxeram suas ovelhas e seus bois com todo o que lhes pertence. Quando o faraó mandar chamar-vos e vos perguntar qual é a vossa profissão, lhes respondereis: teus servos foram sempre criadores de animais, desde sua juventude até o presente. E nossos pais também. Deste modo podereis ficar na terra de Gessém, porque os egípcios têm aversão aos pastores. Instalação da família de Jacó no Egito. Capítulo 47. José foi, pois, informar o faraó. Meu pai, disse ele, e meus irmãos chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence. Eles estão na terra de Gessém. José levara 5 de seus irmãos que apresentou ao faraó. Este disse-lhes: qual é a vossa profissão? Responderam: teus servos são pastores, como sempre foram os nossos pais. Viemos, ajuntaram eles, para morar no país, porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos, sendo muito grande a fome na terra de Canaã. Permite, pois, aos teus servos habitarem na terra de Gessém. O faraó disse a José: teu pai e teus irmãos vieram para junto de ti. A terra do Egito está à tua disposição. Instala-os na melhor parte do país, que eles habitem na terra de Gessém. E se conheces entre eles alguns que sejam capazes, os porás à frente dos rebanhos que me pertencem. José fez então vir a Jacó seu pai e o apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó e este disse-lhe: que idade tens? Jacó respondeu-lhe: o número dos anos de minha peregrinação é de 130 anos. Curtos e maus foram os anos de minha vida, e não atingiram o número dos que viveram meus pais durante sua peregrinação. E depois de ter abençoado o faraó, Jacó despediu-se dele. José instalou seu pai e seus irmãos em uma propriedade do país do Egito, na melhor parte da região, a terra de Ramsés, como o tinha ordenado o faraó. E José forneceu víveres a seu pai e a seus irmãos e a toda a sua família, proporcionalmente ao número dos filhos.
Administração de José. E faltou pão em toda a terra, porque a fome era tão violenta que a terra do Egito e a terra de Canaã estavam esgotadas. José tinha juntado todo o dinheiro que se encontrava no Egito e em Canaã, como o preço do trigo que compravam, e o tinha depositado no tesouro do faraó. Quando havia acabado todo o dinheiro do Egito e de Canaã, todos os egípcios vieram dizer a José: dá-nos pão, porque morreremos na tua presença por falta de dinheiro. José respondeu: trazei vossos animais, se não tendes dinheiro, e vos darei pão em troca. Trouxeram, pois, seus animais a José, o qual lhes deu pão em troca dos cavalos, dos rebanhos de ovelhas, dos bois e dos jumentos. Dessa forma, naquele ano, forneceram-lhes pão em troca de todos os seus rebanhos. Aquele ano passou. No ano seguinte, voltaram a ele e disseram-lhe: não podemos ocultar do meu senhor que o dinheiro, tendo se esgotado, e nossos animais, tendo já passado para as mãos de meu senhor, não nos resta agora senão os nossos corpos e nossas terras para oferecer ao meu senhor. Porque pereceremos diante de teus olhos nós e nossas terras? Compra-nos a nós e a nossas terras em troca de pão, e nós e nossas terras seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que vivamos e não morramos, e não seja desolado o nosso solo. José adquiriu assim para o faraó todas as terras do Egito, porque cada egípcio vendia o seu campo, obrigado pela fome, e o país tornou-se propriedade do faraó. De um extremo ao outro do território, ele reduziu a população à servidão. As terras dos sacerdotes foram as únicas que não comprou, porque esses recebiam do faraó uma ração determinada para o seu sustento. Por isso não venderam suas propriedades. José disse ao povo: eu vos comprei hoje, vós e vossas terras, para o faraó. Aqui tendes sementes, semeai vossos campos. No tempo da colheita, darei a 5ª parte ao faraó. As outras 4 partes vos servirão para a semente do campo e para vosso alimento com vossos filhos, e os que moram convosco. Eles responderam: tu nos salvaste a vida. Tenhamos graça aos olhos de meu senhor, e seremos de bom grado escravos do faraó. José instituiu assim uma lei que ainda hoje está em vigor, em virtude da qual uma 5ª parte da colheita pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram sua propriedade. Israel estabeleceu-se, pois, no Egito, na terra de Gessém. Adquiriram ali propriedades, foram fecundos e multiplicaram-se grandemente. Jacó viveu ainda 17 anos no Egito. A duração de sua vida foi de 147 anos. Últimos pedidos de Jacó. E aproximando-se do seu termo os dias de Israel, chamou seu filho José e disse-lhe: se achei graça diante de teus olhos, põe, rogo-te, tua mão debaixo da minha coxa e promete-me com toda a bondade e fidelidade que não me enterrarás no Egito. Quando eu me tiver deitado com meus pais, me levarás para fora do Egito e me enterrarás junto deles em seu túmulo. José respondeu: farei como dizes. E jura-me, replicou Jacó. José jurou-lhe e Israel prostrou-se sobre a cabeceira de sua cama. Capítulo 48. Jacó abençoa Efraim e Manassés. Depois disso, vieram anunciar a José: teu pai está doente. Tomou então com ele seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Jacó foi avisado disso. Eis, disseram-lhe, que teu filho José vem te ver.
Israel, reunindo suas forças, assentou-se no seu leito e disse a José: O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em Luza, na terra de Canaã, e abençoou-me. Disse-me: Eu te tornarei fecundo e te multiplicarei até fazer de ti uma assembleia de povos, e darei esta terra à tua posteridade em possessão eterna. Agora, os 2 filhos que te nasceram no Egito, antes que eu viesse para junto de ti, são meus filhos. Efraim e Manassés são meus, com o mesmo título que Ruben e Simeão. Os filhos, porém, que tiveste depois deles são teus. É conforme o nome de seus irmãos que eles terão parte na repartição da herança. Quando eu voltava de Padã-Arã, tua mãe Raquel morreu em caminho, perto de mim, na terra de Canaã, a alguma distância de Éfrata. Foi ali que a enterrei, no caminho de Éfrata, hoje Belém. Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? São, respondeu José, os filhos que Deus me deu aqui. Fazei-os aproximarem-se para que eu os abençoe. Os olhos de Israel tinham se enfraquecido tanto pela idade que já não podia ver. José fê-los aproximarem-se dele e Israel, tomando-os em seus braços, beijou-os. Depois disse a José: Não esperava mais rever-te, e eis que Deus fez-me ver teus filhos. José tirou-os dos joelhos de seu pai e prostrou-se com o rosto por terra. Tomou depois os 2, Efraim pela mão direita, para colocá-lo à esquerda de Israel, e Manassés pela mão esquerda, para colocá-lo à direita de Israel, e fê-los aproximarem-se. Mas Israel estendeu a mão direita para pô-la sobre a cabeça de Efraim, o caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Cruzou assim as mãos, porque Manassés era o primogênito. Israel abençoou José, dizendo: O Deus em cujo caminho andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até este dia, o anjo que me guardou de todo o mal, abençoe estes meninos. Seja perpetuando neles o meu nome e o de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente nesta terra. Vendo José que seu pai tinha colocado a mão direita sobre a cabeça de Efraim, contrariou-se e tomou a mão de seu pai para removê-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse-lhe: Não assim, meu pai, é este aqui o primogênito. Põe a tua mão direita sobre sua cabeça. Seu pai, porém, recusou. Eu sei, meu filho, disse ele, eu sei. Ele também se tornará um povo e será grande, mas seu irmão mais novo crescerá mais do que ele, e sua posteridade se tornará uma multidão de nações. Abençoou-os, pois, naquele dia, e disse: Israel vos nomeará em suas bênçãos, e se dirá: Deus te torne semelhante a Efraim e a Manassés. Foi assim que ele pôs Efraim na frente de Manassés. Israel disse a José: Vou morrer, mas Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Dou-te a mais que teus irmãos uma porção que conquistei aos amorreus com minha espada e meu arco. Capítulo 49. Bênção de Jacó. Jacó chamou seus filhos e lhes disse: Reuni-vos, pois eu quero anunciar-vos o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Escutai, Israel, vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, minha força, primícias de meu vigor, notável em dignidade, notável em poder. Transbordante como a água, não terás o primeiro lugar, porque subiste ao leito de teu pai
e desse modo maculaste o meu leito. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são instrumentos de violência. Minha alma não participe de suas maquinações, meu coração jamais se associa às suas reuniões. Porque em sua cólera mataram homens e em seu furor enervaram touros. Maldita a cólera que os levou à violência, maldito o furor que os induziu à crueldade. Hei de dispersá-los em Jacó, hei de espalhá-los em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. Pegarás pela nuca os inimigos, os filhos de teu pai se prostrarão em tua presença. Filhote de leão, Judá, voltas trazendo a caça, meu filho. Dobra-se, deita-se como um leão, como uma leoa, quem o despertará? Não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito e a quem devem obediência os povos. Amarra à videira o jumentinho, à cepa o filho da jumenta. Lava com vinho suas vestes, com o sangue das uvas o seu manto. O vinho aumenta o brilho de seus olhos, seus dentes brancos são como o leite. Zabulon habita à beira do mar no litoral, onde aportam os navios, e seu flanco se estende até Sidônia. Issacar é um jumento forte, deitado nos currais. Vê que é bom o descanso e a terra agradável. Curva os ombros sobre a carga, sujeita-se ao tributo. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente no caminho, uma cobra na estrada, que morde a pata do cavalo e derruba o cavaleiro. Espero em vosso encontro, Senhor. Gade será saqueado por quadrilhas de assaltantes, mas também assaltará e perseguirá. Asser tem um pão saboroso que constitui as delícias dos reis. Naphtali é uma gazela solta que tem lindos filhotes. José é broto de uma árvore fértil, junto à nascente. Seus ramos crescem acima do muro, provocam-no, atiram contra ele, atacam-no os flecheiros, mas seu arco permanece firme, seus braços e mãos desembaraçados pelas mãos do poderoso de Jacó. Pelo nome do pastor, que é a pedra de Israel, graças ao Deus de teu pai que te ajuda, graças ao Todo-Poderoso que te abençoa, com as bênçãos do céu altíssimo, com as bênçãos do profundo abismo, com as bênçãos dos peitos e do seio. As bênçãos de teu pai sobrepujam as bênçãos das antigas montanhas, as aspirações das colinas eternas, que elas desçam sobre a cabeça de José, sobre a fronte do príncipe de seus irmãos. Benjamim, lobo voraz, de manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São esses todos que formam as 12 tribos de Israel. Foi isso que lhes disse seu pai ao abençoá-los, e cada um deu uma bênção particular. Morte de Jacó. Em seguida fez-lhes esta recomendação: eis que vou ser reunido aos meus. Enterrai-me junto de meus pais na caverna da terra de Efron, o Iteu, na caverna da terra de Macpela, de fronte de Mambré, na terra de Canaã. Essa caverna que Abraão havia comprado a Efron, o Iteu, ao mesmo tempo que a terra, por ter a propriedade de uma sepultura, foi ali que enterraram Abraão e Sara, sua mulher. Foi ali que enterraram Isaque e Rebeca, sua mulher, e foi ali que enterrei Lia. Essa propriedade, bem como a caverna que nela se encontra, foram compradas aos filhos de Het. E tendo Jacó dado aos seus filhos esta última recomendação, recolheu os pés em sua cama e expirou, e foi reunido aos seus. Gênesis capítulo 50. Funerais de Jacó,
e morte de José. José lançou-se então sobre o rosto de seu pai e o beijou chorando. Ordenou depois que os médicos que o serviam que embalsamassem seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Gastaram nisso 40 dias, que é o tempo necessário ao embalsamamento. Os egípcios choraram-no durante 70 dias. Passado o tempo do pranto, José disse à casa do faraó: Se achei ao faraó que meu pai me fez jurar-lhe, eu vou morrer, disse-me ele, tu me enterrarás no túmulo que adquiri na terra de Canaã. Permita-me, pois, subir e enterrar meu pai, depois voltarei. O faraó respondeu: Vai sepultar teu pai como ele te fez jurar. José partiu para sepultar seu pai. Todos os servos do faraó, os anciões de sua casa e todos os anciãos do Egito, toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai o seguiram. Deixaram na terra de Gesem sementes, seus filhinhos, suas ovelhas e seus bois. Carros e cavaleiros acompanhavam-no, de sorte que a caravana era muito grande. Chegando à eira de Atade, além do Jordão, fizeram uma grande e solene lamentação, e José celebrou em honra de seu pai um pranto de 7 dias. Vendo esse pranto na eira de Atade, o povo daquela terra disse: Grande pranto é esse dos egípcios. Dai o nome de Abel-Misraim, dado a esse lugar que está situado além do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram, pois, o que ele lhes tinha ordenado. Levaram-no para Canaã, enterraram-no na caverna da terra de Macpela, que Abraão tinha comprado juntamente com a propriedade de Efron, o Hiteu, de fronte a Mambré, por ter a propriedade de uma sepultura. Depois do enterro, José voltou para o Egito com seus irmãos e todos os que tinham acompanhado nos funerais de seu pai. Os irmãos de José, vendo que seu pai morrera, disseram entre si: Será que José nos tomará em aversão e irá vingar-se de todo o mal que lhe fizemos? Mandaram, pois, dizer-lhe: Antes de morrer, teu pai recomendou-nos que te pedíssemos perdão do crime que teus irmãos cometeram, do seu pecado e de todo o mal que te fizeram. Perdoa, pois, agora esse crime àqueles que servem o Deus de teu pai. Ouvindo isso, José chorou. Seus irmãos vieram jogar-se aos seus pés, dizendo: Somos teus escravos. José disse-lhes: Não temais, posso eu pôr-me no lugar de Deus? Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer, como acontece hoje, com quem se conservasse a vida a um grande povo. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Essas palavras lhes foram direto ao coração, reconfortaram-nos. José habitou no Egito e também a família de seu pai. Viveu 110 anos. Viu os descendentes de Efraim até a 3ª geração. Igualmente os filhos de Maquir, filho de Manassés, vieram à luz sobre os joelhos de José. José disse a seus irmãos: Vou morrer, mas Deus vos visitará seguramente e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel jurassem: Quando Deus vos visitar, disse ele, levareis daqui os meus ossos. José morreu com a idade de 110 anos. Foi embalsamado e depositado num sarcófago do Egito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.